cada um está nesse lugar de diferença. Mas aí aponta para você que quer bancar este lugar, que não é uma invenção. Às vezes eu toco muito nisso. Eu não estou querendo aqui vestir uma outra fantasia, que não é isso. Eu estou tentando me construir aqui como cada um, dentro do seu contexto, tenta se construir. A questão é que discriminação, o olhar do estranho, é aquilo, vou eliminar isso porque eu não consigo compreender e não quero compreender. Então, eu acho que é um ato de coragem, muita coragem, coragem. Mas quando eu falo isso, porque quando eu falo isso, assim, a pessoa diz assim, Daniel, mas isso para mim já é o dia a dia. Não é uma luta que eu estou fazendo no sentido de ser vangloriada ou vangloriado. Esse é o meu dia a dia. Então, para você, é esse lugar, porque talvez você não se imagine aí. Mas isso para mim é todo dia, Daniel. Eu já acordo pensando nisso. Isso já é uma coisa rotineira. Mas não deveria ser. O que você pensa? E pensa como isso é cansativo, né? A gente está todo tempo disposta à luta, e às vezes eu não queria estar disposta à luta, não queria estar disposta a ter que reafirmar minha identidade em todo lugar, em todo momento, não. Às vezes eu queria viver só a minha subjetividade, só que não é possível, não é possível. E é isso que eu fico pensando, quando é que isso vai ser possível? Aí eu trago a questão de Uhum. que só vai ser possível quando a gente estiver ocupando todos os espaços, sabe? Quando a gente sair das esquinas, quando a gente não tiver só a noite como possibilidade de existir, sabe? Quando a gente estiver ocupando todos os espaços mesmos. E como vai ser possível? Porque, assim, pessoas pretas passaram por esse lugar, mas hoje você vê pessoas pretas nas universidades, que ainda é muito difícil, sim. Não vamos romantizar esse lugar, porque ainda é muito difícil. Mas quantas pessoas trans você estudou na universidade? Com quantas pessoas trans durante toda a sua formação profissional? Com quantas pessoas trans você pode trocar sua sala de aula? Quantos professores trans você teve? É isso, sabe? Que exemplo você vai ter de pessoas trans, sendo que você não tem nenhuma referência, nenhuma possibilidade de acesso, sabe? E não é que nós não existimos, não é que nós não somos muitas. Nós somos muitas, sim. Só que o estigma é tão grande que a gente não pode estar nesses espaços, porque a violência é muito grande. Pessoas trans, elas saem da escola no ensino fundamental, elas não podem nem se formar no ensino fundamental por conta da violência. Quem dirá no ensino médio, quem dirá entrar numa universidade. E é muito cansativo mesmo, sabe? Por isso que a gente também está lutando por cotas trans, para que nós possamos estar em todos os espaços, espaços de poder, inclusive. Porque como é que você vai ter essa referência? Como é que eu vou ter essa referência? Como é que eu vou olhar para uma pessoa trans e falar que aquela pessoa é um exemplo para mim? Que exemplos trans você tem? Assim, nossa, eu quero ser como essa pessoa. Porque a gente cresce tendo vários exemplos de quem a gente quer ser. Nossa, eu queria muito ser igual aquele professor. Eu queria muito ser igual aquela pessoa. Mas sabe, que exemplos de pessoas trans a gente tem na nossa vida? E eu queria muito ser um exemplo, sabe? Eu queria muito ter um exemplo de uma pessoa trans, ter uma referência. Isso só vai ser possível quando a gente estiver ocupando todos os espaços. E você falou sobre a universidade, achei bonito você falar. E recentemente aqui é Goiânia. A Universidade Federal de Goiás conseguiu também, né, independente disso, já havia uma liberação para cotas para indígenas, né, e quilombolas. Recentemente saiu também para transexualidade, travestis, e eu fui ler os comentários, eu fiz questão de ler os comentários para saber essa repercussão. O pensamento
é tão estranho, estranho e violento, sabe? E aí, se utilizando de discursos dos mais absurdos possíveis. Homens vestidos de mulheres não podem, olha a definição, como se estivesse na roupa, não podem competir com as mulheres por isso. Houve um outro que eu vi que eu achei absurdo. Como é que pessoas assim poderão estar... Quer dizer, as coisas mais absurdas e horríveis de você ouvir. E aí você pensa, né? Horrível é quem está falando. Mas, ao mesmo tempo, a cota... A gente está falando de cota, porque eu penso assim... Quando eu vim para cá, isso é muito rápido. Eu comecei a trabalhar num hospital chamado Materno Infantil. Lá tem um ambulatório de violência sexual. Quando eu vi isso, primeira coisa, um ambulatório. Depois, se tem ambulatório é porque tem demanda. Então, tem um ambulatório para violência sexual, crianças, né, mulheres, jovens, estupros. Existe um ambulatório especializado no hospital para isso. E tem atendimento, e lota. E aí penso assim, né? Elas têm atendimento, o ambulatório é como se fosse direito a uma cota, vamos botar assim, né? Aí, criticando essa tal cota na universidade, porque se há a cota é porque está tentando ter demanda e ninguém entra. Aí é isso que você falou. Não é que a gente não existe. A gente não consegue chegar, porque as pessoas pensam que é muito simples, né? É só, não escuta, finge que não está ouvindo. Não é sobre isso. É muito além do que isso. Uma pessoa que diz para você o tempo inteiro que está tentando te forçar que você não existe, que você é uma brincadeira, que você é uma palhaçada, é um pouco isso que você falou, né? O que você acha? Nossa, é muito isso mesmo, porque assim, a gente não quer nem estar num lugar de competição, eu não quero competir com ninguém, eu só quero ter direito ao meu lugar, sabe? Eu quero ter direito a sonhar também, sabe? E tipo, isso que você falou me lembrou que olha que direito básico que a gente perde, porque me veio à mente agora de que a gente sempre está lutando pelo uso do banheiro. Olha isso, quem que luta para usar um banheiro? Um banheiro. A gente não pode usar nenhum banheiro sequer. Olha, olha a profundidade disso. Aí eu fico pensando, quando é que a gente vai chegar num lugar onde a nossa humanidade vai ser respeitada, sabe?